Barriga d'água. Com certeza é uma expressão que muita gente já ouviu por aí, né? Mas o que ela significa de verdade? Esse é um nome popular para uma condição médica chamada ascite. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O que é, por que acontece e, o mais importante, o que esse sinal revela sobre a nossa saúde. Então vamos direto ao ponto. A pergunta que não quer calar é essa mesma. O que é, afinal de contas, a tal da barriga d'água? É um nome que chama a atenção, né? E que, claro, pode deixar a gente um pouco preocupado. Bom, em termos médicos, a ascite nada mais é do que o acúmulo de líquido num lugar onde ele não deveria estar, ali na cavidade abdominal. Mas olha, o ponto mais importante de todos é este aqui. A ascite não é uma doença. Pensa nela como se fosse, sabe aquela luz de alerta que acende no painel do carro? Ela não é o problema no motor, mas ela tá ali piscando para avisar que tem algo mais sério acontecendo e que precisa de atenção urgente. Para a gente entender tudo direitinho, nosso papo vai seguir uma linha bem clara. Primeiro, vamos ver o que é a ascite. Depois, os sinais e sintomas. Na sequência, as causas e os fatores de risco. Aí a gente parte para o diagnóstico, como buscar as respostas, né? E claro, o tratamento e os cuidados necessários. E por fim, vamos falar sobre o prognóstico e a prevenção. Então vamos lá, começando pelo básico. É super importante entender que esse inchaço na barriga não é só uma questão de desconforto ou estética, não. É muito mais do que isso. É o corpo mandando um sinal, um alerta de que alguma coisa não vai bem. E onde é que está o problema, então? Na maioria das vezes, a ascite está ligada a problemas bem sérios em órgãos como o fígado, os rins ou até mesmo o coração. Esse líquido todo acumulado é, na verdade, uma consequência, sabe? É um sintoma de que um desses órgãos tão importantes não está dando conta do recado. Certo, mas como é que a gente diferencia um inchaço comum da ascite? Bom, o nosso corpo costuma dar várias pistas. Vamos dar uma olhada agora em quais são esses sinais e sintomas que precisam de atenção. Olha só, no início pode ser uma coisa bem sutil, sabe? Tipo um ganho de peso meio sem explicação. Aí, com o tempo, vem um sintoma mais conhecido. A barriga começa a crescer, a inchar. E conforme esse líquido vai aumentando, aí podem aparecer outros problemas. Dor, falta de apetite, até dificuldade para respirar, porque o volume todo começa a pressionar os pulmões. E dependendo da causa do problema, podem aparecer outros sinais, como inchaço nas pernas e pés, um cansaço que não passa e até a pele amarelada, a icterícia. Ok, então o líquido tá lá, acumulado, mas por quê? Essa é a pergunta de $1 milhão. Entender a causa é a peça-chave para conseguir resolver o problema. Então vamos investigar de onde isso vem. Na imensa maioria das vezes, a resposta para essa pergunta está no fígado. Doenças mais graves do fígado, a cirrose sendo a mais famosa, acabam causando duas coisas. Primeiro, a pressão dentro dos vasos sanguíneos do órgão sobe muito. Segundo, os níveis de uma proteína super importante chamada albumina caem. Essa combinação, é a receita perfeita para o líquido começar a vazar e se acumular no abdômen. Mas olha que interessante, não é só o fígado o culpado não. A lista de possíveis causas é bem grande. Além da cirrose, das hepatites B e C, problemas no coração, a insuficiência cardíaca, problemas nos rins, pancreatite, tuberculose e até alguns tipos de câncer podem provocar o acúmulo de líquido. E isso só mostra o quanto é fundamental ter um diagnóstico médico bem feito para não ficar tratando só o sintoma, mas sim a doença que está por trás de tudo. E quando o assunto é fator de risco, tem um que salta aos olhos, que é o principal: o consumo excessivo de álcool. Ele é, sem dúvida, um dos maiores vilões quando se trata de dano ao fígado e, por consequência, um dos principais gatilhos para o desenvolvimento da ascite. Certo. Com tantos sinais diferentes e uma lista tão grande de possíveis causas, como é que o médico consegue descobrir o que está acontecendo? Pois é, o diagnóstico é quase um trabalho de detetive, sabe? É um caminho para encontrar a verdadeira raiz do problema. Tudo começa, claro, com uma boa conversa com um médico especialista, que pode ser um clínico, um gastro ou um hepatologista. Depois, durante o exame físico, no próprio consultório, ele já consegue pegar as primeiras pistas. E a partir daí, são pedidos exames mais específicos, tanto para confirmar que é ascite mesmo, quanto para descobrir o porquê desse líquido todo está ali. E essas são as principais ferramentas de investigação que os médicos usam. Por exemplo, os exames de sangue vão dizer como é que o fígado e os rins estão trabalhando, se os níveis de proteína estão ok. Já os exames de imagem, como uma ultrassonografia, mostram o líquido ali sem sombra de dúvida. E tem também a paracentese, que é um nome que pode assustar, mas é um procedimento em que se retira um pouquinho desse líquido com uma agulha para analisar.
E essa análise é super importante. Pode mostrar se tem uma infecção ali ou dar outras pistas valiosas sobre a causa. Ok, diagnóstico feito. E agora? Qual é o plano de ação? O tratamento da ascite, na verdade, precisa atacar o problema por dois lados ao mesmo tempo. Vamos ver como isso funciona. Então, funciona assim. De um lado, a gente precisa controlar o sintoma, que é o acúmulo de líquido. Para isso, se usa diuréticos, que ajudam a eliminar o excesso de líquido pela urina, e uma dieta com uma restrição bem séria de sal. E claro, bebidas alcoólicas, proibição total. Do outro lado, que é o mais importante, é preciso tratar a causa do problema. Seja uma doença no fígado, no coração, não importa. Porque, não adianta nada ficar só enxugando gelo se a gente não consertar o que está causando o vazamento. E aqui vem um aviso que é sério, é fundamental. Com um problema tão complexo e com tantas causas possíveis, se automedicar é um perigo gigantesco, não dá para brincar. Seguir à risca as orientações do médico, fazer o acompanhamento certinho, isso é o que realmente faz a diferença para um bom resultado. Bom, e já caminhando para o final, vamos falar sobre o futuro. Qual o prognóstico e, mais importante ainda, o que dá para fazer para se cuidar e até para prevenir? Uma coisa é certa, ignorar a ascite não é uma opção. As complicações podem ser muito graves. Aquele líquido todo pode infeccionar o que é chamado de peritonite. O problema pode acabar afetando os rins, levando a uma falência renal e também causar uma desnutrição bem severa. E nos casos mais avançados da doença do fígado, quando os tratamentos já não fazem mais efeito, a única saída pode ser um transplante. Então, o que a gente leva de tudo isso? O caminho para um futuro melhor com essa condição passa por alguns cuidados que são essenciais. Primeiro, seguir o tratamento médico religiosamente. Segundo, reduzir o sal da comida de forma drástica. Terceiro, cortar o álcool, zerar mesmo. E claro, manter uma dieta bem equilibrada sempre com orientação profissional. São mudanças no estilo de vida que de verdade fazem toda a diferença. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A ascite, como a gente viu, não é o fim da linha. Ela é um mensageiro. Ela nos obriga a parar e a prestar atenção. A pergunta que fica é: qual é a mensagem que o corpo está enviando? Saber ouvir esses sinais é, sem dúvida, o primeiro e o mais importante passo na jornada do cuidado com a saúde.